Olá. Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Aqui quem vos fala é o comunicador, professor Daniel Lara, do programa mais versátil da TV Líder do Vale. Em primeiro lugar, devido às circunstâncias e necessidades, como vão ver, de higienização e outras, não vou dizer parafernália, outras aparelhagens que estão sendo exigidas, leva mais tempo e estamos começando o programa neste momento. Mas, obrigado pela sua audiência de estar aguardando e vamos ter um programa muito interessante, novamente com companhia. Mas antes disso, vamos aos nossos patrocinadores. Top Arts, tudo em decorações, pinturas, esculturas, iluminação. Top Arts para empresas, igrejas, residências, templos. Entre em contato pelo 51998885757. Espaço Essencie desenvolve a tua mente e te ensina a viver. Agora também tem um local em Porto Alegre, na Alberto Bins, 337, sala 1. E em Porto Alegre, e em Gravataí, no bairro Bom Sucesso. Moacar, se seu carro deu problema e você não está legal, tome logo uma atitude. Vá depressa, Moacar. Moacar, essa não te deixa mal. Muito bem, pessoal. Antes de dar continuidade, temos um convidado especial com o tema de hoje, que é a importância de acreditar no sobrenatural. E falaremos também em fé, faz parte. Para isso, convidei o meu amigo Eduardo Medeiros, na qual foi indicado pelo mestre Paulo, que hoje também está junto. Bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da TV Líder, boa noite ao meu grande mestre Paulo, que muito me honra estar aqui, ao Lara, a todos vocês que estão em casa, e mais uma vez vamos iniciar o programa e com o objetivo único e exclusivo de trazer para vocês coisas boas, coisas que somam. Nós vamos tentar trazer aqui relatos, experiências, para dar em cada um de nós que estamos assistindo aquela força a mais, aquela palavra amiga a mais. Nós estamos aqui a bem da verdade, nós viemos aqui trazer a verdade, nós viemos aqui trazer palavras de carinho, de fé, de conforto, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, né? Às vezes nem o dinheiro é tudo e a gente se vai numa doença dessa, muito triste. Verdade. Mestre Paulo. Eu queria uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanham, para todos aqueles que me conhecem, para todos os amigos. Eu desejo para eles saúde, sorte, dinheiro, sucesso, vida longa e amor. Que eles possam se encontrar dentro daquilo que eles buscam através da vida. Muito bem. Enquanto se aguarda o link, que aí o pessoal não perde também a abertura, né? Temos um vídeo da Moacar com uma dica automotriz, como sempre, que vamos passar agora no início do programa. Aqui mais uma dica da Moacar Oficina Mecânica. Hoje nós vamos falar especificamente
sobre lâmpada de farol, da importância que tem Assim de que todo tu trocar a conseguir o lâmpada link, o pessoal de começa a farol, assistir. se tratar de item de segurança, tem que trocar as duas lâmpadas, senão uma lâmpada vai ficar forte e uma lâmpada fraca. Vocês devem encontrar muitas vezes na estrada, quando estão viajando, o veículo com a luz, tipo uma luz alta e uma luz baixa. É porque trocaram só uma lâmpada. Então, é importante, quando for trocar a lâmpada do seu carro, peça para o profissional, ou venha até a Moacá, que nós trocamos, tem que trocar sempre as duas lâmpadas, para ter uma luminosidade padrão com qualidade na estrada. Moacá, sempre preocupado com a sua segurança, como o nosso lema. Sua segurança é a nossa preocupação. Conte conosco. Tá. Muito bem, obrigado ao Moacir, mais de 22 anos de experiência com a parte mecânica em Porto Alegre. E antes também, o programa sempre está mudando, além dessas parafernália que são necessárias, né? Temos outro videozinho para colocar hoje, da Paulinha. Não vou falar mais nada, vamos assistir-lo. Papai, Allah, Oá, Kibar. Salam aleikum. Boa noite por quem está assistindo o tio Dudu e o meu papai. Papai, eu te amo muito. Agora, mestre Paulo, podes responder para tua filha aí. Eu te amo muito, tu é muito importante na minha vida e tu tá dentro desse planeta para brilhar, que eu espero muito. E não vai me fazer chorar, não. Eu amo vocês. Muito bem, muito bem. O tema de hoje, escolhido, é sobre a importância de acreditar no sobrenatural e também vamos falar em fé. E, evidentemente, por isso, a presença do mestre Paulo Flores aqui, que é o que respalda essa parte do que a gente não vê, não conhece e sabemos que existe. Né? Mas, Eduardo, gostaria então que falaste um pouquinho, se queres te apresentar, onde tu moras, o que tu faz, tua atividade, e depois começaste a contar a tua história. A minha apresentação é... Eu sou um ser também aqui da Terra, e a gente aqui vai vivendo e vai lutando cada dia. E eu tenho a honra de ter do meu lado aqui o mestre Paulo. Tenho a honra de conhecê-lo e tive o sucesso, o prazer e a bênção de ouvi-lo e de ele fazer várias indicações dos meus passos. Isso é sobrenatural. O mestre Paulo é uma pessoa diferente de todas as pessoas que eu conheço. O mestre Paulo cura. O mestre Paulo tem sabedoria. Até na Bíblia tem um livro chamado Sabedoria. A sabedoria foi dita que era um Deus, por determinada época, do nosso tempo na Terra. De tão importante que ela é, sabedoria. E eu tenho aqui, espero que vocês tenham contato também com o mestre Paulo, e consigam dele a cura, e consigam dele a orientação para o caminho. Muitas vezes a gente se perde na vida, muitas vezes a gente fraqueja na vida, muitas vezes a gente tropeça. E no tropeço, para levantar, às vezes dói, às vezes não consegue. E o mestre Paulo levanta. Olha, eu digo para vocês que levanta. E eu não posso me alongar muito, mas eu quero dizer para vocês que, antes de conhecer o mestre Paulo, assim como você já deve ter passado também por uma série de problemas, cada um na sua maneira, né, cada um na sua vida, cada um nas suas tragédias, ninguém vive o mar de rosas. Eu passei por um desses também. E sempre acreditei na fé e no sobrenatural. Não há como não acreditar.
Então eu vou contar para vocês uma história, tentar ser breve, e aí vocês memorizem, vocês devem ter exemplos na sua vida, na sua família. Mas eu estudando com aquele sonho de vencer na vida, de arrumar um emprego, e com a minha noiva, casar, todo mundo quer isso, ter uma casa, e casei, e vieram os filhos, e eu muito jovem ainda, 28 anos. E tinha 2 filhas, minha mulher, eu, tinha meu pai e minha mãe, vocês também, todo mundo tem, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer passar batido por problemas graves, ninguém quer ter. E eu, no infortúnio da minha vida, bati o carro na BR-101 e morreu minhas 2 filhas, a minha mãe e a minha mulher. Uma tragédia. Mas o que eu quero dizer para vocês dessa tragédia, nós estamos pintando assim um troço muito pesado, a partir de então que eu me acordei no volante, porque eu tive uma perna quebrada, ela quase que saiu do corpo, eu trouxe no colo a minha perna, eu falei com Jesus, eu falei com Cristo, porque eu estava consciente, e eu disse a Ele, não me abandona. Fica comigo, que eu prometo que eu não vou lhe decepcionar. Eu garanto a vocês que eu falei o que eu estou dizendo agora para Cristo. E vim com a minha perna no colo, o policial rodoviário federal dirigindo o carro, me levando para o hospital. Naquela época não tinha o SAMU, a ambulância, eles botavam no carro da Polícia Rodoviária Federal e levavam. Era um sábado, as minhas filhas mortas, uma tinha 4 anos, uma tinha 1, a minha falecida mulher 27, a minha mãe 55. Minha mãe era muito puxa-saca minha, porque lá em casa somos em 4, 3 irmãs e só eu de homem. E ela era muito ligada a mim, estava na minha casa, eu estava voltando para a casa dela, na cidade de Tubarão, e fui parar no hospital num sábado de manhã, que foi o acidente, com a perna no colo, e me sentaram na maca, eu estava consciente, eu lembro de tudo como se fosse ontem, mas eu não tirava um pensamento em Cristo. Eu precisava de ajuda. O médico falou para o anestesista e eu ouvi, vamos amputar a perna do Eduardo. Eu não vou citar o nome do médico, grande amigo meu hoje. Eu só disse para ele assim, olha, doutor, não amputa a minha perna. E ele disse para o anestesista, aplica anestesia porque ele está falando, ele está consciente, ele não pode ficar consciente, ele está muito machucado. Eu ouvi tudo isso. Aí eu disse, não tira a minha perna. Quando eu acordei, eu botei a mão na perna. Está aqui a minha perna. Estava ali. Nem nenhum momento... Eu digo para vocês, porque às vezes a gente está no quarto com a cabeça no travesseiro, olha para o escuro, para cima, e fraqueja e se desespera. Não desespera, Deus está junto. Chame que Ele vem. Se acontecer com vocês qualquer gravidade na vida de vocês, em que vocês não tenham como achar uma solução de imediato, a resposta de Deus é do tempo dele, não do seu tempo, não do meu tempo. Então, se entregue a Deus. E eu me entreguei, eu digo para vocês assim com muita sinceridade, me entreguei a Ele. E a minha perna estava ali, não tiraram. Colocaram uma haste nela, não engessaram, eu não podia ser engessado. O médico que fez isso foi um plantonista num sábado. Se tem algum profissional da saúde me ouvindo, sabe que geralmente os profissionais plantonistas estão em início de carreira, e ele estava em início de carreira, e pegou um problema sério, resolveu,
E quando eu comecei a me recuperar fisicamente, aí eu estou falando do material agora, eu perguntei para ele, doutor, eu vou caminhar? Se vai caminhar. Mas eu não sinto a minha perna. Isso já tinha se passado uns 3 meses. Mas tu vai caminhar e vai jogar tênis. Tá, mas eu vou jogar com quem? Tu vai jogar... Eu disse, contigo? Eu disse, não, comigo tu não joga porque tu tem que aprender primeiro. Eu disse, mas será que eu vou jogar tênis? Mas tu joga o quê? Eu disse, eu jogo futebol. Não, mas tu vai jogar tênis. Então tá. Essa conversa, eu conto para vocês porque seria um absurdo esse papo. Eu estou ali com uma perna dilacerada, sem poder ser engessada, com um enxerto de carne da parte de trás aqui para o lado, para lateral, e o papo era o jogo de tênis. E aí ele dizia para mim, tu vai ter umas aulas de tênis e depois um dia nós vamos jogar. Eu vou encerrar assim a parte material. Hoje eu jogo tênis com ele. Eu jogo tênis há 30 anos. Eu não tenho problema nenhum na perna. Mas só que lá atrás, quando eu conversei com Cristo, eu pedi a Ele, não me abandone. Então eu não dei cabeçada na parede. Eu não me desesperei. Eu morria de saudade das minhas filhas. No primeiro ano do aniversário delas, que elas já tinham se ido, porque meu acidente foi no mês de junho, o aniversário delas em outubro, eu fui no cemitério. Eu conversei com elas, eu escrevi para elas uma carta, enterrei embaixo da grama e disse, não volto mais aqui, eu não venho mais aqui, porque vocês não estão aqui. E me fui para a vida. E aí eu conheci uma pessoa, e a vida foi tocando, eu andando, não manco, não tenho problema físico nenhum. Mas como? A mão de Deus estava ali. Eu digo para vocês que a mão de Deus estava ali na minha perna. Porque eu não tinha condição de ter sido curado do jeito que a minha perna ficou estraçalhada. E o meu coração, calmo. E como que eu vou ter minhas filhas de volta? Eu tenho 2 filhos hoje. Deus me deu 2 meninos. E eu não tenho nenhum problema com eles. Um hoje está com 21, está fazendo esse mês, no dia do gaúcho, dia 20 de setembro. Lamentavelmente ele é gremista. O nosso apoiador que está ali atrás, o nosso técnico, ele é gremista. E saúdo a todos os gremistas aí pelo título gaúcho. Estou aqui brincando. Então, um é gremista, é gaúcho, nasceu no dia 20 de setembro e é uma pessoa que não me incomoda. O outro tem 24 anos, está terminando o curso de medicina o ano que vem. Já está no hospital, lá na emergência, recebendo os Eduardos da vida com perna estraçalhada. De acidente da 101 e por aí afora, que de vez em quando ele me mostra algumas fotos muito horríveis. Deus me deu as 2 caixinhas de volta. Ele levou as 2 filhas que eu tinha e me deu os 2 de volta. E eu digo para vocês hoje que se eu não tivesse fé, eu teria me ido junto. Ou eu teria feito alguma bobagem. Eu vou encerrar aqui para que vocês fiquem assim, levem para o coração de vocês o seguinte, o dia que a vida escurecer e vocês não acreditarem em mais nada, não é possível. Escureceu. Deus não existe. Pensem muito bem. Porque no tempo dele ele faz as coisas que nós somos muito pequenos para imaginar o que ele possa fazer. Nós somos muito pequenininhos. E no meio toda essa história que eu contei para vocês, acabei conhecendo o mestre Paulo. Aí fechou. Aí o sobrenatural está aqui do meu lado. O sobrenatural existe. Num dos jogos que eu tive lá com o meu médico, eu não chamo mais de meu médico porque ele é um grande amigo e a gente se engalfinha na quadra. No sentido bom da palavra. Não é de se machucar, mas de disputa.
E eu tive uma lesão grave no braço. E eu fui no médico muito bom aqui em Porto Alegre. E ele pediu que eu fizesse uma ressonância. Eu fiz, ele disse, olha, larga o tênis, tu não pode mais bater esse braço. Era aqui no cotovelo, eu estou mostrando para vocês o local. E aí fazer um tratamento e pediu que eu ficasse 6 meses fora da quadra. Eu fui aqui no Mestre Paulo, nesse cidadão lindo que vocês estão vendo aqui, ó. Ele olhou para o meu braço e disse assim, isso é fácil, Eduardo. Eu pensei comigo, bom, se ele está dizendo que é fácil, porque é. Eu estava com o braço enfaixado, tomando medicação para aliviar a dor. E eu disse para ele, Mestre Paulo, eu vou jogar tênis ainda? Vocês veem que parece que o tempo volta, né? Eu já tinha falado para o meu médico lá na perna, se eu ia andar. Ele disse, não, tu vai jogar tênis. Pessoal, aqui o tênis é só uma... Como é que eu vou dizer para vocês? É para a gente só fazer um esclarecimento do esporte. Pode ser futebol, pode ser bike, pode ser corrida, qualquer coisa. Daí o Mestre Paulo disse, não, tu vai jogar amanhã, tu já pode jogar. Eu pensei comigo, pirou? Pirou? Amanhã eu estou com o braço imobilizado, com uma contratura, com uma inflamação. Se algum profissional da saúde, ortopedista, estiver assistindo a gente, vai entender. Tinha uma mancha escura que vinha até o pulso. E eu estava com inflamação seríssima no braço. O Mestre Paulo resolveu. Foram 4 vezes. Uma vez foi no braço e 3 vezes na perna. Na esquerda, na direita, que eu tinha me acidentado, nunca aconteceu nada. Por que ele cura? Eu pergunto para vocês. O Mestre Paulo cura porque ele cobra? Não. Ele não cobra nada. Se alguém já foi atendido por ele, sabe disso, ele não cobra nada. Eu vi ele curar câncer de cérebro. Que isso? Eu vi exame. Esse meu colega médico é ateu. Eu respeito. Cada um tem o seu jeito de ser. Ele perguntou para mim, ô Eduardo, essa contratura que tu teve na perna, não na que quebrou, que eu tive a contratura séria com ele jogando, que eu vim aqui, o Mestre Paulo me curou. Como é que tu curou isso aí? Eu disse, meu amigo, eu não vou te explicar porque a história é longa. Eu vim aqui no Mestre Paulo, eu saí de Laguna, onde eu moro, e vim aqui no Mestre Paulo, com o pé inchado. Então ele curou meu braço, ele curou minha perna, ele curou câncer, não meu, mas de pessoas que eu conheço. Ele define as coisas, porque ele recebe informações. Mas é uma religião então? Não tem religião. É sobrenatural. E aí, nós precisamos ter a fé também. Porque se a gente se joga nas cordas, como diz o gaúcho, me joguei nas cordas, aí vai. Não adianta levantar a mão para a gente puxar, que vai ficar difícil. Então, se a gente tiver fé e acreditar no sobrenatural, a vida fica mais fácil. Encerrando, eu queria colocar para vocês assim, para que as energias sejam renovadas, lembre-se do seguinte: toda energia nova procederá à realidade da vitalidade espiritual, que vem quando se entrega a vida a Deus. Quando aprender a viver na companhia de Deus e falar com Ele de maneira natural e espontânea, você vai ver que a sua vida vai mudar. A oração é a mais poderosa fonte renovadora da motivação. Orar é falar com Deus do seu jeito. Eu espero, pessoal, que esteja me ouvindo, e eu também estou assim meio... como é que eu vou dizer? Falar do lado de um sábio aqui é complicado, mas eu espero que traga a vocês benefício. A minha história é uma história que Deus me fez passar para mim crescer. Porque eu sinto muita saudade das minhas filhas e da minha mulher e da minha mãe.
Minha mãe era muito puxa-saca minha. E, como diz o meu filho, agora encerro mesmo, meu filho que diz assim, agora é o último dos últimos. Eu queria dizer para vocês assim, ó, antes do acidente, o acidente foi no mês de junho de um determinado ano, fazem mais de 30 anos. Eu cheguei na cozinha e a minha mulher estava tomando sopa, era inverno. E aí eu disse, tu gostou da sopa que eu faço? Eu adoro cozinhar. Ah, gostei. Mas ela estava meio assim, amuada no canto da mesa, a mesa na cozinha. Eu sei que foi. Ela assim, eu queria te dizer que o dia que eu morrer eu vou levar minhas filhas comigo. Eu disse, ué, mas por que tu está dizendo uma coisa dessa? Incrível, né? Eu garanto a vocês que ela disse isso para mim. Mas uma semana antes eu estive na casa da minha mãe. Porque a minha mãe era minha puxa-saca, mas eu também era puxa-saco dela. Eu adorava os pudim de laranja que ela fazia para mim. E as minhas irmãs ficavam bravas porque ela dava mais atenção a mim do que a elas. Eu acho que a mãe dá mais atenção ao filho do que às filhas, né? Uma coisa assim, mas no fim o amor é o mesmo para todos. Mas eu cheguei lá na minha mãe, eu estava trabalhando, passei pela cidade, fui lá na casa dela dar um oi, ela estava no quarto, que fica na parte de cima, eu subi as escadas, e ela estava lendo um livro, que eu virei assim para ver a capa, Preparando para a Morte. Eu disse, mas por que, mamãe, a senhora está lendo isso aí? Eu disse, ué, qual o problema? Mas que coisa mais que coisa mais tediosa, preparando para a morte. Então, como que explica isso? Que vocês que estão me ouvindo. Como que a minha mãe estava adivinhando que ela ia morrer uma semana depois? Eu vi o livro e está guardado comigo. E a marcação do livro, ela tem, vocês sabem aqueles marcadores de papelão? Tem um pensamento ali que eu escrevi no túmulo delas. O pensamento é: não chores por nós. Se você verdadeiramente nos ama, não chore por nós. Nós estamos absorvidas pelos encantos de Deus e pela sua expressão de infinita beleza. Nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo penetra e alcança. Se você verdadeiramente nos ama, não chore mais por nós. E eu não choro. E tem a história da sopa que a minha mulher estava tomando. E disse para mim, se eu morrer, eu levo as minhas filhas comigo. E levou. Aí eu pergunto, tem o sobrenatural ou não tem? E aí, pessoal, deixo a palavra aqui com os dois, o mestre Paulo, que é uma pessoa que me orienta, que me leva, que me dá a mão, porque eu não consigo caminhar sozinho. Vocês não devem caminhar sozinho. Sempre na mão com alguém, com um amigo, com um parente, com a sua mulher, com o seu filho. E Deus, esse sim. E o mestre Paulo é meu amigo. Olha aqui, qualquer problema que eu tiver, eu não vou nem no médico. Eu vou conversar com ele. Botando um compromisso. Eu vou passar a palavra porque eu vou tomar um chimarrão enquanto vocês escutam o mestre Paulo. O problema é esse, olha aqui, Às vezes é como se não fosse tu que falasse com, sabe? Às vezes como se não fosse tu que falasse, que respondesse no caso, né? Eu acredito muito no universo, acredito em Allah também demais, mais do que tudo, né? Acredito nos seres, né? E eu quero falar para os senhores que, no meu caso, assim, eu não tenho nenhum tipo de religião, então eu quero falar para os senhores assim, isso que aconteceu com ele, da mãe dele falar daquela forma para ele, da esposa falar para ele daquela forma, são frequências. Posso provar isso. É uma frequência que entra de leve no cérebro das pessoas, né? Essas frequências, para mim responder o que as pessoas querem, assim, muitas coisas que acontecem, né?
Eu vejo as coisas também muito antecipado também. É uma frequência muito forte, que é como se ele estivesse falando dentro do meu cérebro. Então é uma coisa que ninguém pode julgar, que ninguém pode entender, e acho que ninguém sabe, sabe? Cada um vem e dá um título, fala uma coisa, né? Eu também, eu acho que é da parte de Deus, porque como é que a gente vai saber uma coisa que ninguém sabe, né? No caso, não vamos usar nome, né? Aquela vez nós estávamos atravessando aquele córrego, né? Aquele troço grande lá, se agarrando nas cordas, e tu falou sobre uma pessoa, né? Lembro disso. O que que eu falei? Eu queria... Deixa eu contar mais essa historinha para vocês que estão... Usar nome. Nós estamos aqui assistindo. O Eduardo não tem que ficar falando muito aqui na TV Líder do Vale. Mas o mestre pediu que eu contasse. Olha só, nós estávamos de madrugada, no meio do mato, numa montanha, atravessando um riacho, com água pela cintura, um gelo. Na hora que o mestre Paulo foi entrar, tem uma corda atravessada, esticada para a gente segurar, né, mestre? Ele parou, olhou para mim e disse assim: Eduardo, tu sabe que o fulano vai ter um AVC? Meu amigo. Eu disse: oh, meu Deus do céu, de onde é que o senhor tirou isso? Ele vai ter um AVC. Eu pensei comigo, pirou. Ele teve um AVC. Fazem 5 anos, 6 anos que ele teve um AVC. E ele ia morrer. E o mestre Paulo disse: não, ele não vai morrer. Não, mas ele está na UTI, mestre. Mandaram tudo preparar porque a situação é grave. Não, mas ele não vai morrer. Ele vai durar. Fazem 5 anos, ele está vivo até hoje, vegeta numa cama, lamentavelmente. E teve AVC. E está vivo. São frequências. É uma frequência, sabe? É como se alguém... Eu lembro de uma pessoa, né? Assim, eu penso numa pessoa e de repente aquela frequência... Ninguém acredita nisso, em portais. As pessoas não acreditam, elas pensam que podem me chamar de louco, de qualquer coisa. Então, quando aquele portal está girando, que ele está aberto, que ele não está aberto toda hora, né? Então, chegam as informações no teu cérebro, né? A maior parte das informações são ótimas, são boas, mas de morte, no caso de pessoas, né? Daí, como ele falou, esse cara falando de coisa ruim, né? Esse cara falando nisso é bem capaz. Como é que tu vai adivinhar que uma pessoa vai perecer ou vai ter um AVC ou vai ter um tumor? Como é que tu vai saber disso, né? E a mesma coisa no caso assim, de olhar para a pessoa e falar assim: poxa, eu estou com um tumor assim, já fiz isso, aquilo, aquele outro. Mas está bem, está com os médicos, olha o que é a medicina. A nossa medicina é fantástico. Eu sempre digo para as pessoas: gente, não abandone seus médicos, eles é quem sabe tudo, eles estudaram, né? Então, daí às vezes, a maior parte dos casos que eu conheci assim, e que eu conheço, né, já são de óbito, né, quase óbito na mão, né. Então, daí é como se eu ouço uma voz que fala na minha cabeça: vão dizer que eu sou um esquizofrênico, né, no caso, o cara tá ouvindo voz, tá louco, né. Então, é assim, vai se curar, vai ficar bom, sabe. Então, é uma coisa muito complicada, sabe? E daí entra 1001 coisa que nesse planeta todo mundo sabe tudo, né? Mas eu gostaria, né, que alguém sábio de verdade, né, que habita um corpo, né, como nós, né, me dissesse assim: olha, dessa forma.
Eu sei que os seres me passam milhares de informações, muitas eu não dou importância, né? Mas é muita informação, assim, sabe? Às vezes eu estou dormindo, eu acordo e eu sempre deixo um caderno, assim, não sei porquê, eu nunca gostei de fazer isso, na beira da minha cama, e daí quando eu me caio na realidade, eu escrevi, então, eu não, né? O meu corpo se manifestou, então, e daí eu penso assim, poxa vida, tomara seja coisa boa, né? E geralmente, muita coisa boa, né? Então, não é só coisas de doenças assim, né? Então, é por isso que eu digo, eu só vejo falar, gente, de coisas assim, de religiões, vejam falar de uma série de coisas. A fé é muito grande. Eu acredito cegamente em Allah, cegamente. Acredito mesmo, demais, mais do que da minha vida, mais do que em tudo, né? E acredito nos seres depois deles, né? Mas o problema é que não tem um fundo de verdade nos que as pessoas falam. Poxa, eu nunca li, eu nunca gostei de ler assim, sabe? Nunca gostei, acho muito cansativo, né? E muitas informações de livros, de coisas assim, é um sonho, é uma invenção do homem, né? Que não faz sentido nenhum. Mas se ajuda eles, beleza, é muito bom, né? Eu acredito que em certa época o homem usou muito a sua mente, a força da sua mente, a sua sabedoria, né? E os mais sábios levaram com eles os grandes conhecimentos, né? Então deixaram muito pouco para nós, né? Então isso é uma coisa também que me deixa distante da humanidade. Eu sou muito distante da humanidade. Depois tu conhece os seres, tu fica seletivo, sabe? Tu sabe quando uma pessoa está mentindo para ti, tu sabe quando uma pessoa te olha, sabe? A atitude que a pessoa vai tomar, sabe? Então, eu não tenho religião, eu respeito tudo. Respeito o ser humano, né? Mas, até hoje, eu vejo muita conversa, sabe? Se bem que eu não tenho muita amizade, não tenho muita assunto com as pessoas, né? Porque muitas pessoas me disseram assim, na vida, assim, poxa, eu saio do corpo, eu faço isso, aquilo e aquele outro. E uma vez eu fui com algumas pessoas, me disseram que sairiam do corpo, e na verdade era tudo mentira, não era realidade, era uma loucura, né? Porque o homem não sabe de onde veio nem para onde vai. Então ele cria uma fantasia muito grande, né? A realidade é uma coisa muito boa. Eu sou um cara que eu sei quando é que eu vou morrer, se eu quiser, eu sei, sabe? Eu sei, né? Agora eu vou me desesperar, eu vou chorar, não. Eu sou um cara muito feliz. É difícil as coisas me abalar, né? Então, só que é isso, gente, eu sou o cara que está no lugar errado, sabe? Eu estou no mundo errado, no país errado, sei eu, né? Então, é isso que acontece comigo, e eu acho isso, eu vejo as pessoas doentes, isso e aquele outro, né? Mas às vezes tem dias, quase que eu estou me emocionando um pouco, né? Mas eu tenho uma sensibilidade grande. Então, o que eu quero dizer para os senhores,
às vezes eu fico pensando, poxa vida, né? Não deixa de ser um problema, né? Porque eu vejo muita história, só leitura, só conversa mole, né? Eu vejo coisas assim, como é que não funciona para eles? As minhas coisas funcionam muito. Tudo dá certo para mim, né? Eu respeito, eu gosto das pessoas, eu gosto dos animais, sabe? Então, e aqui nesse planeta parece uma disputa entre as pessoas muito grande, né? E para mim não serve isso, né? Então, é por isso que eu tomei uma distância assim, mais da humanidade, né? Mais do ser humano, eu tomei uma distância, não que eu me isolasse, mas eu não faço parte das mesmas coisas. Quando você estiver sentindo isso, se você tem as mesmas coisas que eu tenho, eu andei muito por aí afora para descobrir o que era isso, né? Porque cada religião, cada um falava de uma coisa. E eu fiz exames, né? Psiquiatras, psicólogo, puxa, eu fiz cada teste assim, eu passei em tudo, né? Então, mas eu acho assim, não deixa de ser um problema, né? É como se tu saísse para fazer uma viagem e caísse num lugar, num país onde tu não fala o idioma, né? Então, a gente tem que viver a vida da gente, não dá. Eu queria tentar ajudar o raciocínio aqui, que o mestre Paulo está emotivo, falando. Não, mas não tão emotivo. Eu, às vezes, sou meio mantegão, assim, mas eu sou linha dura. Eu sei. Não Mas sabe assim, como eu sou é linha assim, dura. pessoal, vocês que estão aí em casa, de repente até embaixo das cobertas, no quarto, na cama, vendo pelo celular a gente. O mestre Paulo se cura. Depois eu quero pedir para ele contar para vocês a cura do acidente do carro, aquele que o senhor teve, que tiveram que levar ele para a montanha, ele se cura. Outro dia ele disse para mim assim, ó, eu sou um homem feliz, né? Ele disse assim para mim, Eduardo, tu sabe que eu leio pensamento? Eu não duvido. Parei de ler porque, olha, eu ia morrer com aquilo. Vocês imaginem, né? Isso é uma coisa assim, parece loucura, né? Mas quando tu entra na progressão muito fundo, que eu chamo de progressão, sabedoria mental positiva, tu tem uma oportunidade, chega um certo momento, que é até rápido, não demora muito, em que tu sente assim o que a pessoa vai falar e a maneira que o que a pessoa pensa assim. E eu passei um trabalho muito grande para sair disso, sabe? É como se aquilo invadisse o que aquela pessoa está pensando, né? Não toda geral, né? Mas invadisse o meu cérebro, né? Então, daí isso te choca, te deixa muito triste, porque tu vai ver a pessoa que tu ama o dia que não está bem, porque o humano um dia está bem, outro mal. Eu acho o humano bastante volúvel dos seres humanos. Eu acho, não sei. Mas assim, ó, eu consigo botar a mão nele, vocês não, né? Ó. Mestre, como é que foi aquela história da batida do carro? Que tu bateu com a moto, passou por cima e depois o Júnior levou tu lá na montanha. Aquilo eu já contei aqui. Já contou? Dos programas. Tá, e daquela farpa que enfiou na tua virilha? Aqui na virilha, é. Então. Pois é, a minha esposa, eu já falei também aqui, ela me segurou para mim, me ajudou Mencionou a esgaçar e eu tirar as farpas, um pau dessa grossura assim. Quer dizer, mas é uma questão de cérebro, de superar a dor, né? Então nunca queiram saber o que os outros estão pensando, porque às vezes as pessoas que tu ama, um filho, pô, que velho chato esse, pô, que velho chato esse, né? Às vezes tu dá um conselho, né? Ele tá com pressa, mas que velho chato.
naquele momento. Depois toma um beijo, um abraço, tá tudo curado, né? E uma pessoa fazer um negócio contigo, tu tá vendo que a pessoa quer, como eles dizem aqui, te passar a perna, né? Ou tá mentindo para ti. Então, sabe, não tem lógica isso, é algo que invade a tua cabeça e tu pode escrever, né? Então, daí eu resolvi ficar mais distante de tudo, assim, sabe? Vivi bastante no mato também, né? Um tempo. E eu gosto de ser distante, né? E toco a vida, né? Eu venho aqui por amizade, por amor. Todos os religiosos que vêm aqui, gente, eu nunca vim aqui para disputar com nenhum de vocês e nem um pouquinho, sabe? E nem para duvidar de ninguém. Eu venho aqui porque é tão bacana a gente bater um papo, né? Por amizade. Só por isso. Eu não venho aqui para ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, se fosse para mim ganhar dinheiro, fazer certas coisas, eu não sabia onde botar. Pode acreditar isso. Se fosse para ganhar dinheiro, né? Como muitas pessoas fazem, eu não saberia nem onde botar. Então, eu só quero passar o meu tempo aqui. É só isso. Que fique muito tempo, viu? Passar pelo tempo. Mas com bastante tempo. Os seres dão uma oportunidade de que tu viva mais. Quando tu falaste que te sentes fora do tempo, do lugar, do mundo, verdade, entendo, mas também entendo o seguinte: estás aqui com uma missão, por isso tu está aqui. E essa missão, o que é? Nos orientar, nos levar, além de tudo o que tu faz, ajudar, curar, orientar e trazer aquela palavra de estímulo. Quem te conhece, tá? Eu te conheço há muito pouco tempo, graças ao programa. Um conhecido me falou de ti, entrei em contato e só quem consegue viver um pouco do seu lado é que dá uma... Esse conhecido que falou sobre mim, Giovanni, ele sabe, que ele viu o tipo de pessoa, não estou querendo me gabar, boa que eu sou, sabe? Eu sou aquela pessoa assim, se tiver um pão e eu tiver todo mundo morrendo de fome ali, a gente vai dividir o pão, sabe? Quando eu sempre fiz assim, se eu tinha que comprar uma calça para mim, ou duas, né? Eu pensava assim, não, mas eu tenho que levar 2 calças para cada um da minha família, ou alguma coisa que compense a ele, senão eu não tinha vontade de entrar dentro de casa. Eu me sentia triste. E eu sou assim, entendeu? Gente, no momento que vocês parar para pensar o que é nosso, o que nós temos aqui, o que nós somos, somos nada. Todos os dias tá gente com AVC, com problema. Aí então vamos viver, botar a cabeça para cima, pensar positivo, né? E vamos tocar a vida, acha? Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como tu definirias fé? A fé é a força do pensamento que te faz crer naquilo que tu precisa crer. Hoje, tu tens que crer em Deus. Então, a partir do momento que tu crê, tu tem fé. A fé é a crença. Sem fé, a gente vai para as trevas, para o lugar escuro, para uma depressão, para uma vida vazia, para droga. Enfim, eu conheço vários, e vocês que estão nos ouvindo, várias situações do que é não ter fé. Olha só, o otimismo está no pensamento positivo iluminado.
Quando nossa mente está cheia de otimismo, nossas forças naturais e criadoras são estimuladas por Deus. O otimismo tem seus alicerces firmados na fé, na expectativa e na esperança, confiantes de que existe uma solução certa para cada necessidade. Então, tu já imaginou se tu estás numa situação grave e disse, bom, agora deu, fui, e não tem mais jeito, não tem mais solução? Meu filho caiu na droga, não recupero mais. Aqui em Sapucaia, eu conheci um menino que estava nesse caminho. E a mãe dele, mestre Paulo, ela nunca desistiu do guri. Ele não vai continuar nesse caminho, mas ele já estava roubando peça de moto para comprar droga. E ela dizia, não, tu não vai fazer isso, tu não é disso. E sempre insistia, ele brigava com ela, mas ela sempre insistia. Ela sempre bateu na tecla, não, 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 tu vai arrumar um emprego, tu vai ganhar dinheiro. E assim foi. Hoje ele está no sucesso, por causa da perseverança, da oração. Deus atende no tempo dele, não perca a fé. Eu, inclusive, gostaria até de fazer um adendo dentro dessa linha. A fé, a meu entender, ele é um estágio além de acreditar. Porque acreditar, acredita no fulano? Acredito. Tu já está vendo? Acredita. Agora, quando tu acredita com a certeza de que vai acontecer, aí tu passa para o estágio de transformar essa crença em fé. E aí é que realmente as coisas acontecem. Tá? Mas vai da própria pessoa. É assim que eu vejo, não estou dizendo que seja exatamente, né? Mas é assim que eu defino. Que tem muita gente que diz, eu tenho fé e nunca resolve nada, está sempre mal. Acredita que tem fé, mas não tem. Porque não chegou porque a pessoa tem que entrar em um estado positivo acreditando. Tá? Eu acredito que vai dar certo, como que já aconteceu, e aí, como quem diz aquela famosa frase, o universo conspira a teu favor. Mas olha só, vê se vocês concordam, vocês que estão assistindo concordam. Se eu sabe, isso é uma honra. Eu não sou tão mas é porque a gente acredita que eu cheguei nele. Vocês imaginem, eu estava numa situação difícil. Não é a parte do acidente. Um outro caso difícil. Aí, inclusive, problema com o corpo. Dores no braço, enfim. Uma pessoa chegou e disse para mim assim, olha, eu conheço um cidadão aqui em Canoas que cura. Eu fiquei assim, putz, será? É o mestre Paulo. Se eu não acreditasse naquela pessoa, não depositasse confiança no que ela me disse, eu não teria me curado. E só que ele não me curou só do braço, ele me curou do meu espírito. O mestre Paulo é meu amigo. Enfim, se vocês não acreditam, se vocês não recebem no caminho também uma ajuda como eu recebi, muitas vezes fica difícil, mas não desistam. Então, o crer, como eu acredito nele, e eu tenho a certeza do que ele faz, né? Assim como muita gente que está se manifestando aqui no Facebook, dando o seu depoimento de cura, o mestre Paulo é de outro planeta. O mestre Paulo realmente é de outro planeta. Uma pessoa me procurou, desesperada, que o mestre Paulo não vai deixar eu citar nome, que o diagnóstico era uma bola na cabeça. Só que nessa bola... Mas esse já conversou de lá para cá, esse pode citar nomes. Mas eu até vou me privar, porque daí se ela descobre vai ficar brava comigo. Mas o que eu faço com essa bola na minha cabeça? O médico disse que eu tinha que operar para tirar, para saber se é maligno ou benigno. Não é mesmo. Não é. E eu levei ela lá no mestre Paulo. Ou seja, eu fui um instrumento para que no momento de dificuldade e de desespero da vida dela, ela pudesse resolver. Então, não. Mas tu me leva no mestre Paulo? Se eu levo, mas será que ele atende? Olha,
O mestre Paulo, ele não é uma pessoa normal. Aliás, ele não é uma pessoa. Por quê? Porque tu vai lá, tu aperta na campainha. Se ele não te atender, tu pode ficar esperando. Espera 2 horas, 3 horas. Eu já esperei 4 horas lá na frente. Eu já vim de Laguna para falar com ele e eu não fui atendido, voltei. Mas é que o tempo dele é outro. E as pessoas não entendem. A hora dele é outra, ele não sabe o dia que é hoje, ele pergunta assim, mas que dia é hoje? Então eu levei essa pessoa lá, a pessoa foi, mas olha o que ele disse. Ele assim, tu não tens uma bola na cabeça, tu tens um risco. Como assim, mestre? É um risco. E olha, pelo que eu estou vendo, esse risco é cinza, não é escuro. Resumo, poderia não ser um câncer. Poderia não ser maligno. Tá, mas eu tenho uma cirurgia marcada na quinta-feira para tirar. O que o senhor acha? Olha, tu faz o que tu achar que deve fazer. Se o médico mandou tirar, tu tira. O que eu quero contar para vocês? Que ela decidiu ir no médico e tirar. Ou seja, ela não acreditou. Ou ela saiu dali, foi lá, falou com a família. E isso aconteceu porque eu sou amigo da família, eu sei o que aconteceu. E a família, não, mas para aí, tu vai acreditar num curandeiro. Eu voltei lá no mestre Paulo e disse assim, mestre, eu acho que ela vai se operar na quinta. Deixa. Mas eu sempre aconselho que... Tudo bem, mas aí tu dissesse para mim assim, ô Eduardo, ela vai se operar. Sabe o que vai acontecer com ela? Eu disse, não. É o seguinte, vai tirar, não vai ser câncer, ela vai ficar com a paralisia facial, não vai piscar de um olho e vai ficar surda. Vocês imaginem uma senhora bonita, vamos dizer assim, uma pessoa que se gosta, que tem a sua vaidade feminina, torta. Vivia passeando os negócios dela, uma pessoa exposta ao dia a dia na rua. Se enclausura, e exatamente como o mestre Paulo falou, aconteceu. Ela vai gastar um monte de dinheiro lá, não vai ser maligno e vai ficar com esse defeito. E ficou, fechou a cabeça, nasceu o cabelo de novo e ficou torta. Por quê? Não teve Aí é que eu quero dar a tua resposta. Aí entra isso. Acredita. Diga, mestre. É que eu não sou um médico, eu não tenho um diploma. Eu sei, mas ela dizia que tem acreditado em ti. Aí e nós vivemos num mundo dual e somos pessoas sociáveis. Um precisa do outro. Então, eu posso, digamos assim, fazer até 50% de algo. E se eu tenho 50% da outra parte, aí, então, tem toda a jogada naquela oportunidade, mas é uma caminho dela. Quando aparecer para vocês que estão nos assistindo uma possibilidade de chegar a alguém, tudo pro bem. Quem está querendo promover o mestre Paulo, nós estamos querendo fazer as coisas. Não tem. Nós queremos fazer pro bem. Mas tem uma história que eu acho que até o mestre Paulo não sabe, que também lida com fé e lida com material. Se a pessoa não acredita, se a pessoa não se ajuda, ela não vai para frente. Só o dinheiro sozinho não dá. O mestre Paulo disse para mim, o dinheiro é importante, traz felicidade, eu sei que faz. Mas tem que ter as outras coisas, né? Então, olha só, mestre, o que aconteceu? Eu estava jogando bola aqui no meu, e era o seguinte, a bola que caísse lá no meio do mato, cada vez um iria buscar. Uma vez de cada. E foi a vez dele buscar a bola. A bola parou um balão, nem o time do Inter. O cartão que ele achou tinha 12 pontos. Ele pôs um duplo no jogo 1, eu tenho guardado esse cartão de recordação. Ele fez 13 pontos na loteria esportiva. Na época ele ganhou $950 mil. Só que tem o problema grave, que é o que nós estamos falando agora. Ele só ficou no dinheiro.
Um guri com 17 anos, ganhou $950 mil. Caiu nas drogas, na bebida. Hoje tem uma vida, eu não diria vegetativa, mas completamente escura. Tem um filho de 35 anos que caiu nas drogas e foi preso. O outro filho se deu bem. A mulher não quis mais saber dele. E ele faz um mês que se operou no pâncreas. Problema de bebida. Pâncreas e fígado. Então, a vida foi para o escuro. A vida foi para o fácil. A vida foi para a esbórnia. Foi para o descontrole. Mas ele foi burro. Ah, não conheceu o mestre Paulo? Não por isso. Não, Entendeu? não por isso. Eu digo no caso assim de, poxa, dinheiro gera dinheiro, né? Uma das coisas que o pessoal sempre fala, poxa, Deus vai me ajudar para mim ganhar nisso, naquilo, naquele outro, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias o Barney falou para mim assim, vamos fazer um joguinho? Eu disse, olha, eu faço, mas sem compromisso, vamos fazer sem compromisso, sabe? Mas eu quero fazer eu faço um pedido a Deus, né, no sentido assim, se existe pessoas que precisam mais do que eu, se for para mim acertar, que essas pessoas acertem. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho sorte na vida, bastante, né? Tenho bastante sorte. Então, é isso que eu falo, né? Tu tem que saber controlar. A pior coisa, aí eles botam Deus em tudo, tu quer ver? Ó? Então, daí Deus, né, estava sacaneando o sujeito, quer ver? Ó? É uma questão de educação. Claro que Deus não vai sacanear ninguém, Deus é o nosso Pai, né? Alá, ou melhor, chamo de Alá. Então, uma pessoa que não sabe administrar o dinheiro, não tem onde morar, um dia come e o outro não tem um sapato para botar, calçado para botar no pé, me ganha sozinho numa Mega Sena, estão sacaneando muito ele, porque ele vai se encher de amigo, ele vai comprar um jet ski, ele vai comprar uma super moto, ele vai comprar um carro super, né? Ele vai arrumar muitas namoradas, porque ninguém queria ele, né? E dali pouco tempo ele não tem onde morar de novo. Ele não vai saber administrar. Vai acontecer com meu primo. Né? Então é isso que eu digo, cabeça, cérebro, né? Não acha, Sérgio? Fantástico. Cérebro. Né? Pessoal, o tempo voa e estamos encerrando o tempo. E hoje eu estou fazendo diferente no Ar Decidir. Em vez de estar lendo, não vi nenhuma pergunta, se teve paciência. Eu vou só mencionar, anotei os nomes dos que participaram. Todos falando, mandando boas energias, bons comentários. Muitos botaram como histórias até de que tinhas. Mas aí, para poder, eu sinceramente prefiro que o tempo seja mais aproveitado com as mensagens que temos, aproveitando aqui o mestre Paulo, o Eduardo. E noutra oportunidade vai ter um programa especial de 2 horas que ainda vamos fazer, que quando tu quiseres marcar. Não, né? Logo nós vamos ter isso. Então, aí sim podemos esquematizar de forma de ler as mensagens que forem. Então vou falar rapidamente aqui, espero não repetir ninguém. Obrigado pela participação, boas mensagens de João Adriano, Gente fina. a Siluane e Paulinha, Esses já conheço, figurinha marcada. Kelly Egres, Simone Eduardo. A Simone. Pô, tu tá lá, hein? Tá O que aparece ali é o nome. Rosa Maria Souza Viega. Poxa. A Neneca. Naura Pereira Silva. Gente Rosa boa. dos Santos. João Adriano. Reni Sanon. Cleci Campio Bagatini. Gente Gabriel boa. Gonçalves. Tânia Gonçalves. Gabriel
Baldicera, Gilma Herbers Tritz, Naura Pereira Silva, Vanessa e o pai Silão e Gabriel Saldinheira. Esses pelo menos foram os nomes que eu consegui pegar. Se escapou alguém, desculpem, eu verifiquei aqui no celular e eu ia anotando conforme ia aparecendo. Apareceu mais um, Cília Bueno. Bom, agradecidos. Assistam sempre o programa, porque a qualquer hora o mestre Paulo está aí. Ó, tô virando figurinha carimbada, hein? Não, estás dando, além de prestígios, conteúdo para o programa. Porque, além da tua presença, também tu indicas que nem o programa passado, com o guitarrista Cavallo, o Eduardo. Todas as pessoas que ligam, que se manifestam, eu conheço todos, bem dizer, são pessoas boas, são pessoas de caráter, são pessoas educadas. Eu tenho muito amor por essas pessoas, sabe? Pessoas de respeito mesmo. Então, eu só tenho que agradecer a eles e tocar a vida. Mais uma mensagem, Nicole. Pô, nem me fala. A Nicole. Ô, Nicole, eu tô com saudade de ti, do teu pessoal. Poxa, eu não vejo mais vocês. Também a gente não tem andado para aqueles lados, né? Mas olha, que pessoas, olha, caráter, educação. Poxa, o pai da Nicole é um garoto de fé, também se contar a história dele é fantástica. Quem sabe um dia trazer aquele guri vale a pena, um meninão lá de fé. Sensacional, gente. Eu podia então dar 2, 3 minutos para concluir cada um e aí passamos para os patrocinadores e encerramos o programa. Vou me despedir aqui do Mestre Paulo, de vocês e de vocês que estão em casa. Dizer para vocês que é sempre bom a gente ter uma mão para a gente buscar ajuda. Hoje eu tenho na minha vida a Simone, minha mulher, uma pessoa maravilhosa, que me acende a fé diariamente. Agradeço muito a ela. Eu tenho o Mestre Paulo, tenho meus filhos, tenho os meus amigos. E eu queria dizer para vocês que vocês durmam com essa frase que eu vou passar. A concretização do que você deseja não depende da sua habilidade, mas da fé que você possa depositar na habilidade de Deus, que tudo pode. Uma boa noite e um beijo no coração de vocês todos. Que legal, obrigado. Oh, bacana. O que eu quero dizer para esse povo, para o pessoal, que é muito importante viver, ser feliz, realizar os sonhos, né? Então a gente não pode se perder na poeira, sabe? Não pode se perder, não pode se iludir, né? Tem que botar a cabeça para cima. Deus é tudo. Alá, quer dizer, Alá é tudo, né? É tudo, né? E o resto vem depois, né? Os seres, para mim, importante demais, que são a minha vida, enquanto eu estiver por aqui. E isso é importante. Sempre, bom, o que custa antes de dormir, falar com Deus um pouquinho? Né? Tão bacana, né? Sensacional. Bom, gente, olha, um abraço para todos. Eu estou me sentindo intruso já, né? Eu tô vindo aqui, né? Mas eu venho aqui por amizade, né? Isso aqui é um lugar muito bom, tem uma frequência boa, né? E povo legal. Grande Mestre Paulo. E esse cara aqui, eu tiro o chapéu para ele. Olha. Ele tá de chapéu. Ó, eu tirei ali, ó. Ele ali, ó. Tirei para ele lá. Força de Grande expressão. Mestre Paulo. Não, mas ele Gente, quem quiser assistir os outros programas que fizemos já com o Mestre Paulo, não foram pouquinhos e vai ter mais ainda, pode procurar o meu canal no YouTube, Daniel Lara. Podem se inscrever se quiserem. E ali temos
praticamente em torno de 60 tipos de entrevistas com assuntos sempre interessantes e na qual tem vários com o mestre Paulo. Agradecidos, vamos passar para nossos patrocinadores. Estamos fora já? Eu vou dar uma olhada. Já. Moacar, mais de 22 anos de excelência automotriz. Sua segurança é nossa preocupação. Conte com a gente. Top Arts, tudo em decorações, pinturas, esculturas, templos, residências e empresas. Espaço Essencial, tudo que precisa para cursos e capacitações, tanto em Gravataí como em Porto Alegre. Então, agora encerrando o programa, como sempre digo, vamos dar um adeus e ojalá possamos estar todos juntos. Abre a câmera para que possa. Adeus. Boa noite.